Hora News está de volta com a cobertura sobre o acidente que aconteceu agora há pouco no litoral paulista, em Ubatuba, onde uma pessoa morreu, o piloto da aeronave, segundo informações do Corpo de Bombeiros, das autoridades, e 7 pessoas ficaram feridas. Dessas, 3 teriam sido atingidas pela aeronave quando saiu do aeroporto. Quem vai chegar aqui agora no Hora News e vai continuar nessa cobertura e explicar para a gente também o que pode, ter acontecido nesse acidente é o Lito Ferreira, especialista em aviação. Lito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já queria ver com você, uma investigação como essa leva bastante tempo, né? Como que o CENIPA trabalha? Porque a gente sabe que essa aeronave não tinha as caixas pretas, né? Como que funciona uma investigação num caso como esse? Boa tarde. Boa tarde. Só a correção é Lito Souza. Lito Souza. O CENIPA, né, esse avião é um avião ele tem abaixo de 5.800 quilos, então, por regulamento, essas aeronaves, elas não necessitam ter caixas pretas. Como o CENIPA, então, faz a investigação? Ele faz baseado em todas as evidências possíveis. Todos esses vídeos que nós estamos vendo na mídia social, que estão sendo disponibilizados, eles são usados como evidência. Desde a aproximação do avião para o pouso, em que tem um morador que filmou o avião fazendo a curva e seguindo para o aeroporto, é possível identificar o tipo de nuvem, mais ou menos a visibilidade, a velocidade final, por exemplo. Eles podem calcular, baseado nesse ponto de impacto, quanto tempo a aeronave demorou do impacto até chegar na praia. Eles têm essa distância, então eles conseguem calcular a velocidade da aeronave. Então, todas essas evidências são analisadas durante o processo de investigação para chegar a contar a história do acidente que realmente aconteceu. Além disso, mesmo não tendo caixas pretas, esses aviões eles possuem determinados módulos de memória em alguns componentes. Por exemplo, o computador que controla a aceleração do motor, alguns componentes que geram imagens para o display do avião. Tudo isso possui um módulo de memória que podem ser extraídos dados desses módulos, e isso também faz parte de contato dessa história sobre os últimos momentos do acidente. Realmente, são informações importantes. Lito, eu queria que você explicasse para a gente por que é importante, conseguir essas informações nas investigações, porque todas essas informações são divulgadas mundialmente, Tem um sistema de colaboração. Como funciona? Explica para a gente, por favor. Sim, todas as investigações de acidentes aéreos, elas ocorrem baseado em um documento primordial que se chama o Anexo 13 da ICAO. A ICAO é o órgão de aviação civil internacional. Então, todos os países seguem os mesmos procedimentos de investigação. E o primordial de uma investigação de acidente aéreo não é apontar culpados, é descobrir o que aconteceu. Se pode ter sido um erro humano, se pode ter sido uma falha mecânica. E tudo isso, por lei, ele primeiro, nos primeiros 30 dias já tem que sair o relatório preliminar, e não tem prazo final para o relatório final. Mas todas as informações referentes ao homem, ao ser humano, aos fatores humanos que contribuíram para o acidente, a máquina, o avião, o aeroporto, a meteorologia. Então, todos esses fatores são muito bem delineados em um relatório final, e como ele segue um padrão mundial, esse relatório ele é enviado para todos os órgãos investigadores do mundo. Eles são analisados antes da publicação final, e se alguém tiver algum ponto a acrescentar, é acrescentado, e uma vez que esse relatório é emitido, o mundo inteiro fica sabendo, o mundo da aviação especificamente também, para que se tomem medidas, porque o relatório sempre traz também questões de melhorias, algumas coisas que precisam ser mudadas. Então, pode ter sugestão, por exemplo, para esse aeródromo de Ubatuba, se isso for identificado como um fator contribuinte no acidente. Não estou dizendo que foi, mas se for, vai ter uma recomendação do que tem que ser feito para mitigar um evento como esse, para que ele não reocorra.
Dúvidas, né? São informações muito importantes, né, Lito? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito da pista ali, né? Que é uma pista que a gente sabe que está no litoral, tem a questão da neblina, enfim, ali também das montanhas. É uma região um pouco complexa para se fazer um pouso. É um aeroporto que ele tem as suas limitações, né? Um aeródromo que tem as limitações dele, mas é um aeródromo bastante usado, né, por pessoas que visitam o litoral. Essa imagem que a gente está vendo aí da pista, a gente vê que ela tem um espaço aproximadamente de 500 metros que pode ser usado para pouso de uma aeronave. Então, a gente está vendo duas marcações brancas ali, uma na cabeceira e uma mais ou menos na metade da pista. Então, esse é o comprimento de pista que pode ser usado para pousar um avião. Então, são aproximadamente 500 metros disponíveis para o pouso. Tem a outra parte cinza à esquerda da imagem, aquela parte só pode ser usada para decolagem e não para pouso por causa das condições do asfalto ali naquele pedaço. Então, ela é uma pista em que o espaço para parar é já bem reduzido. Por isso que lá só pousam aviões leves. Uma das coisas que a investigação vai focar baseado no peso que esta aeronave estava e nas condições da pista, porque aparentemente estava molhado na hora do pouso, se o cálculo de performance para o avião parar estava feito e se estava correto. Esse é um dos fatores que a investigação deve olhar, porque a distância de parada de um avião na pista, ele varia se a pista está seca ou se a pista está molhada. Então, isso com certeza vai ser verificado. E aparentemente a pista estava molhada, que é como a gente chama na aviação de contaminada, né? Ela estava contaminada com água, mas é uma contaminação que afeta a distância de parada. E, Lito, chamou muito a atenção a imagem que a gente vê, né, do acidente, do avião explodindo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente também, porque o combustível, né, nas aeronaves, ele acaba ficando nas asas, né? E na imagem, logo quando... Essa imagem que eu estava chamando a atenção, que ele acaba explodindo. Isso teria... Porque as pessoas disseram que a asa ficou ali nessa pista ali de skate, né, onde tem também uma quadra de basquete. Por que, né, que o combustível fica e ocorre uma explosão como essa, Lito? Então, a explosão acontece por causa... existe a fonte quente ali, existe um ponto quente no avião que são os motores. Então, os motores, para eles funcionarem, o motor a reação, como é o caso desse jato, ele já tem fogo dentro dele. Então, no momento em que ocorre a colisão e o combustível é vaporizado, ele automaticamente entra em ignição. Então, dá essa sensação de que explodiu. E o combustível fica na asa porque é o melhor lugar para estar. Assim, estruturalmente, o combustível ajuda no suporte da asa. Então, a gente não conseguiria colocar um tanque de combustível, por exemplo, seria muito pior colocar na fuselagem do avião. Então, estar na asa é muito mais seguro. E como aconteceu o rompimento da asa, né, na hora desse choque ali na pista de skate, foi isso que permitiu, por exemplo, que tivéssemos sobreviventes na aeronave, porque o ponto de ignição ficou para trás, né, da primeira asa que foi rompida. Então, isso, na verdade, auxiliou, no caso deste acidente, para que não houvesse vítimas. Mas, realmente, o combustível na asa é o melhor local para estar. Realmente. E a gente vê também outros acidentes, né, que quando toca, né, a aeronave toca no solo, acaba ocorrendo explosão, acho que justamente por conta de estar na asa, então, seria, Lito? Você fala em outros acidentes em que ocorre a colisão com o solo? Isso, a gente teve, eu acho que recentemente, não foi do Azerbaijão, foi em outro país que teve, da Coreia do Sul. Foi na Coreia do Sul. Isso, da Coreia do Sul que teve, né, que possivelmente foi uma ave, né, que pegou. Por que isso acontece assim, né, que ele toca o solo, tem essa explosão? Seria por conta do combustível mesmo, então? Então, ali é o impacto mesmo, né? É um acidente, até a gente pode apontar similaridades, né? Existe uma grande energia no avião, assim, é uma energia de movimento. Então, na hora que essa energia ela é parada imediatamente em algum obstáculo,
precisa se transformar uma energia potencial em alguma outra coisa. Então, é uma grande energia de movimento, ocorre a parada, mas o combustível continua se mexendo e aí ocorre a ignição, porque você está transformando uma energia em outra. Então, esse é o fator que causa essas bolas de fogo. Porque realmente aconteceria a mesma coisa com um carro. Se você lançar um carro a grande velocidade contra um obstáculo, ele também vai se incendiar, porque ocorre uma transformação de energia e pelo fato do combustível entrar em contato com uma fonte quente. É uma imagem, né, que pra gente que não é especialista chama e muito a atenção, né? E Lito, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, do modelo dessa aeronave. Tem casos de acidente? Essa aeronave, ela é uma aeronave muito utilizada? Como que ela é no mercado de aviação? O Citation CJ1 ele é muito utilizado na aviação executiva em geral. É uma aeronave, assim, os recordes de segurança dela são excelentes, assim, não existe grande problema. Foi um dos primeiros aviões que realmente explodiu o uso no sentido de usar como avião executivo. Ele é um avião confortável, silencioso. Ele tem uma performance que permite pousos em pistas curtas, desde que observados os limites operacionais, né, do avião. Então, ele é um avião bastante utilizado. Ele é um avião não muito caro, né? Ele é um avião de entrada no mercado executivo. Mas em relação à segurança, não há queixas sobre ele. É um avião bastante seguro. Realmente é um avião muito utilizado, né? E agora, a Sim. expectativa, assim, uma investigação do CENIPA leva meses, de fato, né, Lito? Uma investigação como essa. Leva. Eles precisam analisar diversas coisas, porque um acidente aeronáutico é extremamente complexo. Então, eles começam desde a análise do piloto, da experiência do piloto, quantas horas de voo tinha, se ele descansou na noite anterior. É um relatório realmente aponta muitos detalhes. Então, eles vão verificar as condições meteorológicas na hora. Então, existia vento leve no momento. Era um vento variável de 2 nós, de acordo com a informação meteorológica da hora do acidente. Então, esse aeroporto possui 2 cabeceiras. Ele poderia pousar tanto no sentido do mar para a terra, quanto da terra para o mar, que foi o que o piloto optou. Então, uma das coisas que o CENIPA vai avaliar é a tomada de decisão. Por que a decisão de pousar fazendo uma curva muito fechada da direção da montanha para o mar, ao invés de fazer uma aproximação um pouco mais tranquila do mar para a terra? Será que existia alguma condição que a informação meteorológica não previu? Então, tudo isso é analisado. É analisado o peso do avião, o quanto ele tinha de combustível quando ele saiu da origem dele. Então, o próprio fabricante do avião, né, ele participa também da investigação, tá? Porque ele é convidado a participar, porque ele pode fornecer detalhes técnicos da aeronave. Então, todos esses fatores, assim, todas essas causas que são analisadas, é que faz com que o relatório demore para sair, porque ele é muito, muito detalhado. Então, geralmente a gente vê assim, o acidente, teve um acidente em Piracicaba, com o King Air já faz quase 3 anos e ainda não saiu o relatório final de tamanho nível de detalhamento que tem que se chegar para definir exatamente a causa específica do avião, quais fatores contribuíram para que o acidente acontecesse. E é isso também que faz com que a gente cada vez mais evite mais acidentes, porque o conhecimento vai trazendo essas melhorias, né, do que aconteceu no passado e são implementadas na aviação, né, isso é de conhecimento geral, e aí a gente consegue melhorar. Sem dúvidas, é até por isso que faz, né, da aviação o segundo transporte mais seguro do planeta, né? O primeiro, como você até fala na internet, é o elevador, né? Mas de fato Sim. Que chama a atenção que é preciso entender, né, e evitar possíveis outros acidentes como esse. Aí, a partir de agora, os pilotos dessa aeronave, eles acabam ficando atentos também, né, informações para saber, né, Lito, e para possivelmente evitar assim que seu relatório, é isso?
Sim, inclusive agora, eu acho que o CENIPA é um inovador nesse aspecto no mundo. Você pode cadastrar o seu e-mail para você receber atualizações de acidentes que ocorrem. Você insere o prefixo da aeronave ou simplesmente não insere o prefixo da aeronave, mas fica ciente de todos os relatórios que estão sendo emitidos. E sim, isso faz parte da cultura aeronáutica, você está sempre informado. Um piloto, antes de fazer um voo desse, ele tem que estar ciente do aeródromo que ele vai pousar, das condições meteorológicas e também das coisas que acontecem no próprio avião, porque o próprio fabricante do avião emite notas ou boletins operacionais que os pilotos precisam estar cientes. Então, a aviação é um constante fluxo de informação e de conhecimento para que ela possa ser tão segura. Eu imagino que se a gente tivesse esse mesmo nível no setor automotivo, assim, de informações para os pilotos, de como está, para os motoristas, de como está a estrada, de como é o carro, de como ele tem que operar, nós diminuiríamos imensamente o número de acidentes nas estradas. Sem dúvidas, né, Lito? Até porque para um avião sair são verificados vários itens, né? Tem todo um cuidado, tem cálculos com peso, né? Como você bem disse, são muitos itens específicos, né? Para o piloto poder sair, né? São. Fora, né, assim, você vê, fazendo uma analogia com o carro, né? Você vai pegar o seu carro para dirigir para algum lugar, você simplesmente entra no carro, fecha a porta, liga e vai embora. E isso é impensável de fazer no avião. No avião, o piloto, antes de entrar no avião, ele vai fazer, primeiro, ver se a documentação está a bordo, vai fazer a inspeção de pré-voo, em que ele vai verificar determinados itens, vai verificar se o pneu está com pressão, se não está, se todos aqueles equipamentos de segurança foram removidos antes do voo, se tem algum vazamento hidráulico, se não tem, se está abastecido corretamente. Então, são diversos itens que são verificados todo santo dia antes de um voo acontecer. E é isso que traz essa segurança, assim, porque você está verificando alguma coisa que poderia dar um problema mais tarde. É óbvio que ainda existem determinados problemas, né, na aviação. Na aviação comercial regular, aviação de grande porte, a grande maioria desses problemas já foram mitigados. Mas ainda existem coisas que precisam melhorar em outros campos da aviação. Mas isso vem com o tempo, tem melhorado e a gente vai chegar num nível em que cada vez menos teremos informações sobre acidentes acontecendo. É isso, todos querem, né? Lito Souza, especialista em aviação, obrigado demais por você ter conseguido um espaço na sua agenda, deixou mais claro e é o que a gente tem falado aqui ao longo dessa cobertura. Não tem culpados, a ideia aqui é entender a dinâmica, né, desse acidente, mas fato, o que aconteceu, só quando sair o relatório do CENIP leva um bom tempo. Lito, obrigado novamente. Exato. Obrigado pelo convite.